Sendo assim, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 11, para darmos continuidade à série de exposições que temos feito aqui aos domingos pela manhã. Gênesis 11, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 9. Gênesis 11, versículos 1 ao 9. Assim diz o Senhor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, a tua palavra acaba de ser lida para o teu povo, que na manhã de teu santo dia se reúne para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, e de modo sublime, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos faça compreender as tuas verdades e nos ajude, ó Deus, a aplicá-la aos nossos corações, para vivermos por esta verdade, Senhor, para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus, Senhor, alimenta-nos a alma com a tua verdade, e a verdade é a tua palavra. Amém. Autonomia, irmãos. Se nós observarmos os principais léxicos de nossa língua portuguesa, nós vamos ver que o significado dessa palavra diz respeito à competência humana de gerir a própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades e princípios. Por volta do ano 324 da era cristã, o imperador Constantino, em busca de maior autonomia, estabelece na antiga cidade de Bizâncio a nova sede do Império Romano. Estabelece uma nova Roma, a cidade de Constantinopla, atualmente conhecida por boa parte de nós como Istambul. A antiga cidade de Roma havia se tornado bastante complicada para o governo imperial. O cenário político efervescente e conturbado, as constantes revoltas e, principalmente, a distância das fronteiras do império limitavam os poderes do imperador e a sua governabilidade, o deixando, então, vulnerável. Bizâncio tornar-se-ia o local mais apropriado para sanar todas essas dificuldades. Portanto, seu estabelecimento para Constantino era fundamental. E sendo assim, então, Constantinopla é construída ao longo de 6 anos e consagrada no dia 11 de maio do ano 330 da era cristã. A cidade veio a tornar-se, meus irmãos,
a mais rica cidade de toda a Europa, o maior centro comercial, cultural e religioso do mundo conhecido. A cidade mais segura e fortificada. Constantinopla era uma fortaleza inexpugnável, um colossal centro comercial, cultural e religioso entre os dois maiores continentes conhecidos, Ásia e Europa, dois mares conhecidos, o Mediterrâneo e o Mar Negro, e dois grandes rios, Eufrates e Danúbio. As muralhas e torres de Constantinopla garantiam a segurança e a estabilidade que o imperador procurava ao seu império contra os seus inimigos. Seus portos e rotas garantiam o domínio comercial por todo o mundo. Suas catedrais e basílicas detinham a guarda das relíquias mais preciosas naquele tempo, a fé cristã, os espinhos e as lascas da cruz de Cristo. Suas universidades detinham inumeráveis tesouros artísticos e literários do mundo. Em Constantinopla, convergiam todos os grandes marcos de toda a Idade Média. Por isso que essa era teve o seu fim quando esta cidade caiu no ano de 1453. Vejam que no nosso último sermão, começamos a ver como os homens passaram a cumprir os mandatos que Deus lhes havia dado. Aqueles mandatos que nós tratamos e que podem ser vistos aí na sua escritura, lá no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Deus ordena àqueles que saíram da arca, a Noé e seus filhos, para serem fecundos, multiplicarem-se e encherem toda a terra. Vimos também como a semente da serpente continuou presente na humanidade pós-diluviana, principalmente, mas não exclusivamente, entre aqueles povos que surgiram da multiplicação dos filhos de Cã, e principalmente de Canaã. Neste capítulo, especificamente, meus irmãos, na perícope que lemos ainda há pouco, isso vai se tornar ainda mais evidente na quebra de aliança, da aliança que Deus havia firmado com Noé e todos os seus filhos, no desejo por autonomia que estes tiveram, por quererem traçar os seus próprios rumos e agir conforme a sua vontade, ignorando aquilo que Deus lhes havia dito. Assim podemos ver que não havia sido extirpado do coração humano o velho desejo impetuoso, impiedoso e soberbo de ser igual a Deus. As águas do dilúvio não purificaram o coração humano. E sendo assim, ao multiplicarem-se, os homens deveriam se espalhar sobre a terra como Deus lhes havia ordenado. No entanto, se negaram a obedecer ao Senhor, não querendo espalhar-se sobre a terra. Não quiseram avançar para os lugares distantes no mundo, pois entendiam ser melhor, mais seguro e confortável para eles permanecerem juntos, permanecerem próximos. O homem julgou assim ser mais sábio do que Deus, julgou ser mais prudente do que Deus e atendeu à voz do desejo de seu coração, desprezando a ordenança que o Senhor lhes havia dado, como nós podemos ver nos primeiros 2 versículos, que eu chamo sua atenção para que volte os olhos para a Escritura e leia novamente. Na versão de vocês está: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Observem aí, meus irmãos, que o texto diz que em toda a terra, ou seja, o lugar habitado pelo homem após o dilúvio, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E isso quer dizer 3 coisas. A primeira coisa que isso quer dizer é que essas primeiras tribos
pós-diluvianas falavam o mesmo idioma. Isso fica claro no uso do termo hebraico safá, traduzido aqui por linguagem, mas cujo significado literal seria lábio. Portanto, o Senhor está dizendo que aquele povo possuía um só lábio, uma só língua, no sentido de idioma. Vejam, irmãos, se os homens antediluvianos falavam mais de um idioma, nós não podemos saber se isso é verdade ou não, mas o que nós podemos afirmar é que a humanidade pós-diluviana falava a mesma língua. E que língua era essa? A língua que Noé e seus filhos falavam. Em segundo lugar, que eles possuíam o mesmo discurso, ou seja, estavam unidos no mesmo propósito, tinham o mesmo ideal, pensavam nas mesmas coisas. E em terceiro lugar, que possuíam unidade. Como ressalta o erudito Gordon Wenham, logo, a ideia aqui, com essas duas expressões, não é a de ressaltar as limitações da língua humana no período inicial pós-dilúvio, mas de destacar a unidade da raça, principalmente no seu discurso. Sendo assim, percebam que, à medida que Sem, Cã e Jafé iam aumentando em número, iam se multiplicando, obrigatoriamente, a quantidade de pessoas ia fazendo com que se espalhassem, com que avançassem da região onde estavam para outras regiões. E a Bíblia diz que essa outra região era a região leste de onde estavam, a região leste do Ararat, como afirma Moisés, aí no versículo de número 2, que eu peço que você retorne e veja. Moisés diz, partindo eles para o Oriente, aqui é para e não do Oriente, irmãos, ou leste, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Percebam então que Sem, Cã e Jafé haviam permanecido juntos até então, desde que haviam saído da arca. Eles não haviam se separado como Deus lhes havia ordenado. Provavelmente, vários fatores contribuíram para isso. Seus laços sanguíneos, a mesma língua, a segurança que um passava para o outro, a familiaridade que tinham uns com os outros, e principalmente entre suas tribos, onde seus filhos e filhas eram dados em casamento. Além disso, havia também a capacidade de auxílio mútuo e de cooperação de uns com os outros. Ora, meus irmãos, são várias as razões que devem tê-los levado a essa situação de comodidade. E sendo assim, nessa migração, em que saíram do Oriente para o Ocidente, Moisés nos diz então que eles chegam a uma planície, a um vale bastante amplo e plano na região de Siná, banhado pelas águas do rio Tigre e também do rio Eufrates. Ora, e certamente, ao chegar naquele local extremamente vasto e belo, se encantaram com o que viram. Um lugar extremamente conveniente e cômodo para que eles então se estabelecessem. Uma terra fértil, suficientemente capaz de os sustentar de tudo aquilo quanto necessitavam. Afinal, meus irmãos, essa região posteriormente ficaria conhecida como Mesopotâmia. Sendo assim, eles decidem habitar ali, diz o texto. Estabelecer residência fixa ali, contrariando assim, diretamente, a ordem que Deus lhes havia dado para que se espalhassem por toda a terra, como podemos ver nos versículos que se seguem, 3 ao 5. Vejam aí o que dizem os versículos, 3 ao 4. Ele diz, e disseram uns ao outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome,
para que não sejamos espalhados por toda a terra. O texto diz que, ao se estabelecerem naquela planície, a planície do Sinar, resolvem então construir uma cidade, com uma torre nesta cidade, que fosse tão portentosa, que fosse tão exuberante, que pudesse mostrar todo o seu potencial, toda a sua força, toda a sua sabedoria, todo o seu poder, uma torre tão alta que alcançasse o céu. A pergunta que surge, então, a partir daí, e para até então o conhecimento que esses homens tinham, é como eles iriam fazer isso? Ora, com tijolos, dizem eles. E aí observem um fato peculiar, irmãos. Na antiguidade, era comum o uso do barro e da argila para fazer tijolos que secavam ao sol. No entanto, aqui, eles aperfeiçoam essa técnica. Quando eles decidem, então, pegar esse barro, pegar essa argila, e não apenas colocar numa forma e deixar exposto ao sol, mas queimá-la. Eles sabiam que a argila, uma vez colocada no molde para secar ao sol, produzia uma espécie de tijolo. Mas se a colocassem em uma fornalha, esse tijolo ficaria duro como uma pedra. E, portanto, como uma pedra, poderia lhes proporcionar a realização de grandes intentos, de grandes cidades e, principalmente, de sua torre robusta e portentosa. Vendo eles, então, que essa nova tecnologia era eficaz, resolveram, então, construir uma cidade e uma grande torre que alcançasse o céu. Percebam que eles tomam essa decisão, irmãos, ignorando completamente aquilo que Deus havia ordenado quando saíram da arca. Mas qual era a razão que eles tinham para construírem essa torre, cujo topo alcançasse o céu? Percebam que Moisés nos revela essa razão de modo duplo. Aí no versículo de número 4. Em primeiro lugar, tornar célebre o nome deles. E em segundo lugar, não serem espalhados por toda a terra. Percebam que tanto a primeira razão quanto a segunda razão eram razões impiedosas. Na primeira, eles disseram: façamos para nós um nome. Observem que isso diz respeito, irmãos, a um reconhecimento, mas reconhecimento tal que lhes trouxesse fama e renome no mundo. Eles desejavam ser reconhecidos pelo mundo, desejavam ser reverenciados pelo mundo, como aqueles que construíram a grande cidade da grande torre que tocou os céus, que tocou a morada dos deuses. Portanto, diziam eles, vamos construir uma civilização baseada em nosso poder, em nosso domínio e em nosso nome. Seremos nós mesmos que definiremos quem somos e os rumos que tomaremos, e não Deus. Deus não precisa se envolver nessas coisas. Deus não precisa fazer parte dessas coisas. Nós mesmos podemos trilhar o nosso próprio destino. Nós mesmos podemos definir os caminhos que queremos tomar. Nós mesmos podemos construir um grande império e sermos tão fortes, mas tão fortes, que Deus algum jamais poderá se tornar páreo para nós. O nosso caminho somos nós mesmos quem traçamos. Vocês já ouviram isso, irmãos, em algum lugar? Será que esse tipo de discurso não soa familiar aos ouvidos de vocês? Como diria Salomão, não há nada de novo debaixo do céu. Vejam, primeiro eles queriam fazer seu nome diante de toda a humanidade. Mas não era essa a única razão, como vimos.
Eles não queriam se espalhar como Deus havia ordenado. Eles não queriam encher toda a terra. Eles queriam encher aquela terra que eles haviam escolhido. Diziam eles: a terra aqui é boa. A terra aqui é fértil. A terra aqui é vasta, bela, agradável. Portanto, vamos ficar aqui. Vamos nos estabelecer aqui. Vamos construir uma cidade colossal, uma grande cidade, e nessa cidade uma torre imponente. Vamos estabelecer uma nova era, a era do domínio dos homens. E por quê? Ora, porque somos sábios. Temos o conhecimento, temos a força que necessitamos, temos a habilidade, temos a tecnologia, e por que não, irmãos, dizer, temos a ciência ao nosso lado. Não há ninguém como nós. Façamos então uma grande torre, como símbolo desse poder. Mas para isso, dizem eles, precisamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes. Já ouviram isso, irmãos? Sendo fortes, então, estabeleçamos um único governo, uma única nação, e assim façamos o nosso nome. Você não consegue perceber a familiaridade dessas expressões? Não há novidade aqui, irmãos. Nós ouvimos essas expressões cotidianamente. E sabe por quê? Porque desde a queda sempre foi assim. Às vezes nós nos assustamos quando ouvimos discursos dessas naturezas em nossos dias. Mas não deveríamos. Sabe por quê, irmãos? Porque desde a queda sempre foi assim. Desde o jardim do Éden, quando o homem e a mulher quiseram ter conhecimento, quiseram ser como Deus e definir o próprio discurso, o próprio destino, o discurso sempre foi o mesmo. E é interessante porque é sempre um discurso igualitarista. Já prestaram atenção? O que a serpente diz a eles? Comam e serão o quê? Iguais a Deus. É um discurso igualitarista. Parem então e pensem um pouco em quem foi feito igual a Deus nesse discurso enganador. Não foi Adão, e muito menos Eva, mas a serpente. E sabe por quem, irmãos? Pelos próprios Adão e Eva. Mas como assim, reverendo? Ao não darem ouvido ao que Deus lhes havia ordenado, mas ouvirem o que disse a serpente, fizeram da serpente o seu Deus. Fizeram a palavra mentirosa do diabo a sua verdade. Agora, mais uma vez, a história se repete. O mesmo desejo é nutrido no coração dos homens, que sucumbem à astúcia da serpente, mas dessa vez, não através de uma cobra que fala, mas do seu descendente, seu filho Nimrod. Vejam, pelo relato de Moisés na Tábua das Nações, que vimos na semana passada, fica claro quem liderou esse movimento: Nimrod. Se você retornar ao capítulo anterior, para a sua Bíblia, e vejam aí o capítulo de número 10, você vai ver o que havia já sido dito acerca de Nimrod. Vejam aí que no versículo de número 8, é dito que ele foi o primeiro homem a ser poderoso na terra.
Em segundo lugar, se você prosseguir e olhar para o versículo 9, você vai ver que é dito duas coisas acerca dele. Que ele foi poderoso caçador diante do Senhor, e isso lhe proveu até um provérbio, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, atribuindo a pessoas de má índole, pessoas dominadoras, tiranas e perversas. Versículo 3, é dito que o princípio do seu reino foi Babel. Cidade essa da qual estamos falando aqui no capítulo 11. Se você observar, vai ser dito, Eraque, Acade e Calné. Adivinhem onde essas cidades foram construídas? Na terra de Sinar, ou Mesopotâmia. Sendo assim, notem que o líder desse movimento revolucionário era um dos descendentes de Cã, não de Canaã, mas de Cã via Cush. E esse descendente era Nimrod, esse poderoso caçador, esse homem de grande fama e grande autoridade. Ele é aquele que está por trás da construção da Torre de Babel, aquele cujo desejo era o de construir um domínio, de ter um império e estabelecer uma ordem mundial que fosse baseada na tecnologia e na ciência que eles tinham dominado e aprendido a usar, para assim estabelecer um nome para eles, usurpando de Deus o seu domínio sobre a terra. E é por isso então que abertamente agora eles passam a desafiar o próprio Deus, ao dizer que fariam isso, construiriam uma cidade, uma torre, que tocasse o céu, para que não fossem espalhados pela face da terra. E pelo contexto então, irmãos, vemos qual era o problema em si e o que estava errado em construir cidades e torres. Porque tudo isso tinha um propósito afrontador a Deus. As intenções no âmago de suas almas estavam baseadas tão somente na impiedade de seus corações, no orgulho, na soberba, na prepotência, no achar que poderiam ser comparados a Deus. E especificamente naquilo que diz respeito à Torre de Babel, nós recebemos alguma ajuda por parte da arqueologia. Escavações modernas na região da Mesopotâmia e da Babilônia, bem como também por meio de escritos antigos, identificam essa torre como sendo aquilo que se chamava de zigurate. O zigurate era uma torre grande e alta, em forma de pirâmide, construída em níveis. Nesses níveis, que hoje nós chamaríamos de andares, o último nível ficava um santuário. Havia também 2 escadarias nos seus lados, para que os homens pudessem subir até as suas divindades, e essas divindades descessem e habitassem ali com os homens. Ao redor dos zigurates eram então construídos o palácio do rei, a casa dos sacerdotes e o pavilhão para os seus exércitos. Assim, as cidades passavam a ser construídas a partir dessas torres, a partir desses zigurates, a partir destes templos. E toda ela sitiada, rodeada por grandes muralhas de proteção. Os zigurates, irmãos, eram muito comuns na antiga Mesopotâmia, e principalmente na Suméria. Ainda hoje se encontram restos desses zigurates, alguns inclusive muito bem preservados. Alguns estudiosos acham que o zigurate ao deus Marduk, na Babilônia, que tem 90 metros de altura, pode ter sido exatamente essa torre que os homens intentaram construir, a famosa Torre de Babel. E é bem provável que essa torre que os homens quiseram construir tenha sido um dos primeiros zigurates da Babilônia.
E aí vejam isso, irmãos. Os homens haviam rejeitado Deus mais uma vez. Haviam inventado para si deuses, criado religiões, principalmente porque almejavam ser iguais a Deus, chegar ao topo dos céus e se tornar como deuses, governando a sua própria história. A cidade e a torre seriam símbolo do governo humano unificado, em contraste com a ordem que Deus lhes havia dado para que se espalhassem, dominassem a terra e a cultivassem e conhecessem toda a sua criação. O pecado deles, portanto, ao decidirem construir a cidade e a torre, foi que sua atitude era uma expressão de rebeldia. Rebeldia essa que eles tinham no coração contra o Deus verdadeiro. E assim, em sua atitude, confirmavam o desejo de autonomia humana, pois eles queriam chegar aos céus por seus próprios esforços, por seu próprio conhecimento, e assumir o lugar de Deus, fixando seu nome diante dos homens e garantindo a imortalidade suas. Formaram uma grande cultura, uma civilização centrada no homem, com a ajuda da ciência e da tecnologia, criando um governo mundial onde o homem fosse o seu próprio Deus. Esse era o pecado de Babel. Esse é o pecado que estava ligado diretamente à construção daquela cidade e daquela torre. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, irmãos, porque Ele é onisciente, sabia dos terríveis propósitos dos homens. Isso me lembra o que diz Provérbios 16, versículos 1 e 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são retos aos seus próprios olhos, mas o Senhor lhes pesa o espírito. A grande torre que os homens começaram a erigir mal podia ser vista por Deus. Que ironia, não, irmãos? Assim, ele desce, então, para observar o que estes homens faziam, como nos diz Moisés, nos versículos 5 e 6. Veja aí na Escritura o que dizem os versículos 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vejam, a descida de Yahvé, descrita aqui, não ocorre da mesma forma como narrada em Êxodo 19, 20, com sinais visíveis de sua presença. Essa é mais uma daquelas descrições que nós já tratamos aqui, antropomórficas, de interposição de Deus nas ações dos homens, de modo forense dessa vez. O texto diz que Deus desceu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. E é justamente isso que eles eram, meus irmãos. Filhos dos homens. Notem que essa expressão os coloca numa posição de inferioridade ainda maior que a de seus antecessores. Eles não eram nem os homens originais, mas filhos dos filhos destes homens. Essa é uma expressão bíblica para designar a condição decaída da raça humana. Pecadores, de um modo geral, são soberbos, arrogantes e cegos para o seu estado. O que estavam fazendo, e principalmente aquilo que intentavam realizar com aquelas edificações, desperta então a atenção de Deus, como diz Moisés no versículo 5. Então o Senhor desceu. Mais uma vez, irmãos, observem a ironia disso. Os homens estavam construindo uma torre que chegasse aos céus, que pudesse ser vista a quilômetros de distância por todos os outros moradores da terra. Mas Deus, lá do céu, olha e resolve descer para ver o que era aquilo, porque não conseguia enxergar nada.
Deus teve de descer do céu para ver a suposta torre grandiosa que os homens estavam a se gloriar e que os faria alcançar o céu. Quão tolos, irmãos! Quão ridículo é o homem que deseja se comparar a Deus. Mas não é essa a única ironia que encontramos no texto. A outra, a de que os homens que se imaginavam subindo aos céus, quando de repente não são eles que sobem aos céus, mas é Deus que está nos céus, que desce dele. Sai lá de cima e vai até eles. E claro, meus irmãos, nós não vamos entender isso literalmente, no sentido de que Deus assumiu uma forma humana, desceu, andou no meio das construções e viu o que se passava na terra. Mais uma vez, a linguagem é antropomórfica. Ações de Deus descritas como se ele fosse humano, para que possamos ter uma compreensão melhor daquilo que Deus está dizendo. E o ponto aqui é nos mostrar que Deus desceu para ver as construções, as cidades e a torre, para sondar as intenções e os propósitos dos homens. Mas isso era algo que aqueles homens não cogitavam que acontecesse. Em sua soberba, achavam que tudo ocorria conforme o planejado e que nada os atrapalharia, nada os deteria. E por que eles achavam isso, irmãos? Porque haviam se esquecido de Deus, haviam se esquecido do Criador, haviam abandonado o conhecimento, suprimido o conhecimento que o próprio Deus lhes havia revelado, que ao Senhor pertence o domínio de todo o universo. E sendo assim, achando-se sábios, tornaram-se loucos e já não mais temiam o Senhor. Mas deveriam. Mas deveriam. E por que deveriam? Porque o texto diz que Deus desce, vê as construções, vê a cidade, a torre e tudo mais que vinha sendo feito e declara. Vejam aí. O povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Deus desce, irmãos, mas não como um espectador curioso. Deus desce, irmãos, mas como juiz. E o conhecimento que Deus revela do que obteve em sua visitação é um conhecimento forense, é um conhecimento judicial. E o que ele então conheceu? 3 coisas viu o Senhor e não se agradou. Que o povo estava unido pela língua e pelo discurso que tinham em comum. Em segundo lugar, que essa união era para se rebelar contra o Senhor e estabelecer o seu próprio domínio. E em terceiro lugar, que através desse domínio instauraria uma ordem mundial para sujeitar toda a humanidade. Ao constatar isso, Deus então os sentencia, dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Não dá para deixar de notar mais uma vez, irmãos, a ironia presente aqui no texto. Porque se você observar, os homens dizem uns para os outros: vinde, vamos fazer tijolos, e depois vinde, vamos construir uma cidade com uma torre. Mas agora Deus, e Moisés é cuidadoso ao escrever isso, usa a mesma expressão que eles utilizaram: vinde, desçamos e confundamos a língua deles. E por que Deus faz isso? Para mostrar, irmãos, que a ação que verdadeiramente conta sempre ao final é sempre a de Deus. E mais uma vez eu trago aquilo que diz Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem sempre dos lábios do Senhor. Matthew Henry, comentando esse texto, diz que a ambição pela honra de possuir um nome entre os homens normalmente inspira um estranho ardor por grandes e difíceis empreendimentos e, frequentemente, para aquilo que é mau e ofensivo a Deus. Como poderia ser isso diferente, irmãos?
Como poderia aquele que almeja a sua própria glória, de fazer grande o seu nome, que cativa as pessoas para o reverenciarem, que cativa as pessoas para lhe prestarem obediência insana muitas vezes, que os cativa para os tomarem como uma espécie de Deus para os seus corações, que faz de si mesmo ídolos no coração de pessoas fracas e humildes. É justo que Deus enterre no pó os nomes que se erguem, então, pelos seus pecados. E, meus irmãos, como são tolos os arrogantes. Como são tolos e inúteis esses construtores de Babel. Pois na busca por fazerem um nome para si, não conseguiram nem mesmo chegar perto de seu intento. Pois nós não encontramos em nenhum lugar da história o nome de sequer um destes construtores. Nós não encontramos em lugar nenhum da história que a humanidade se fixou na Mesopotâmia e de lá não ganhou o restante do mundo. Pelo contrário, foram todos espalhados. Parafraseando o que diz Filo de Alexandria, cada um deles gravou o seu nome em um tijolo, in perpetuam rei memoriam, como um memorial perpétuo. E nenhum dos tijolos serviu ao seu propósito. Deus permitiu que eles prosseguissem por algum tempo no seu empreendimento, antes de colocar um fim nele, irmãos. Porque é isso que às vezes acontece ao nosso redor. Nós vemos outros Nimrodes aparecerem na história. Não só no mundo secular, dentro também das igrejas. E parece que eles prosperam. Parece que nada pode os barrar ou deter. Mas, na verdade, a causa de sua prosperidade repousa tão somente na longanimidade de Deus, que aguarda que a medida da iniquidade chegue, para que Ele intervenha e seja feita não a vontade daqueles usurpadores, mas do Deus eterno, justo e gracioso. Deus permite que eles prossigam por algum tempo no seu empreendimento, antes de colocar um fim nele, meus irmãos. E a razão para isso repousa na sua graça, maravilhosa graça. Deus concede-lhes um tempo para que se arrependam, para que pensem no que estão fazendo e se arrependam dos seus intentos. Porém, ao não se arrependerem e prosseguirem em suas tramas malignas e pecaminosas de rebelião, mais cedo ou mais tarde, o Senhor trará juízo sobre estes. Desta forma, então, vejam, para agravar ainda mais a vergonha, Deus os faz conhecidos, mas não pelo temor que causaram, mas pelo motejo da piada. Iniciaram grandes coisas, mas não foram capazes de concluí-las. O trabalho de suas mãos, com a qual eles criam que alcançariam honra imortal, tornou-se, na verdade, objeto de sua reprovação eterna. E, meus irmãos, não duvidem disso. Deus tem sempre objetivos sábios e santos ao permitir que os inimigos da sua glória prossigam um longo caminho nos seus projetos ímpios e prosperem por algum tempo nos seus empreendimentos. Mas isso lhes serve tão somente para a sua própria
condenação. Por isso decreta o Senhor: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. As palavras ditas aqui no versículo de número 7, vejam, não foram ditas a anjos, meus irmãos. Afinal de contas, o que anjos teriam a ver com o que está acontecendo aqui, se considerarmos o contexto da passagem? Eles não participam do governo divino, nem das decisões de Deus. Logo, ainda que seja muito cedo para tratarmos aqui da doutrina da Trindade, o texto revela por si mesmo uma certa complexidade no ser de Deus. Deixa subentendido que Ele não é uma só pessoa em sua divindade. Pois para que possa dizer, vamos, Ele se dirige a alguém, Ele se dirige a um outro. E quem seria esse outro alguém? A conclusão diante disso parece ser meio óbvia. Na divindade há pessoas. Entretanto, não ultrapassemos o ponto. A Trindade é uma doutrina bíblica que vai ser desenvolvida à medida do progresso da revelação. Por isso, devemos sempre nos lembrar que Deus não revelou a verdade toda de uma só vez. Ele foi trazendo luz a alguns pontos. E pouco a pouco, a intensidade dessa luz vai aumentando, vai se tornando cada vez mais intensa, até que finalmente tudo aquilo que outrora eram sombras e não podíamos perceber com claridade, agora se faça patente aos olhos de todos. E isso certamente acontece no Novo Testamento, onde essas verdades que tínhamos outrora nas sombras, agora se tornam claras, como se estivessem à luz do dia. No ser de Deus, subsistem 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso o Novo Testamento vai deixar claro, irmãos. Mas aqui em Gênesis ainda não está tão claro assim. Ainda que as palavras deem indicação de uma pluralidade de pessoas coexistindo no ser de Deus. E como podemos perceber isso nos 3 verbos utilizados? Vinde, desçamos e confundamos. Sendo assim, a decisão do Deus triuno é confundir a língua que os homens falavam, é distorcer o discurso que tinham em comum, é minar a ideia que tinham em consoante. Um não entenderia mais do que o outro falava, não chegariam mais a um acordo. Aquilo que os unia estava então sendo quebrado por Deus. E nessa simples ação, Deus impediu que o pecado mais uma vez se proliferasse, como havia ocorrido antes do dilúvio. Vejam, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ao moderar a punição e não torná-la proporcional ao crime, demonstra sua graça. Pois Ele não lida conosco de acordo com os nossos pecados. Ele não diz, desçamos agora, sob a forma de trovão e relâmpago, e destruamos esses rebeldes em um momento só, acabemos com toda a sua raça. E nem declara aqui que a terra se abra, os trague e desçam rapidamente ao inferno estes que estão tentando ousadamente subir aos céus pelo caminho do erro e da obstinação de seus corações. Não, ele diz apenas desçamos e confundamos. E vejam, irmãos, que eles mereciam a morte, mas são somente expulsos. Porque Deus é longânimo, assaz benigno, cheio de graça, misericórdia e bondade. Deus não os fulmina naquele instante, irmãos, porque Ele não é como nós. Quando Ele empenha a sua palavra, quando Ele promete algo, Ele é fiel para cumprir.
E ele havia prometido que viria da descendência da mulher um que poria termo ao mal e ao pecado no mundo. Que viria um por meio do qual os homens seriam salvos. E assim se fez, irmãos. Pois Deus, de modo sobrenatural, confunde a língua desses homens aqui e eles se espalham sobre a terra debaixo do juízo de Deus. Para que cumpram assim com o propósito que Deus havia decretado antes que houvesse mundo. Mas Deus ainda mais uma vez se manifestaria na história, meus irmãos. Não dessa vez confundindo os homens com as línguas, mas se fazendo entendido por meio das várias línguas. As línguas não serviriam mais de dispersão de um povo, mas para uni-los debaixo daquele que havia sido prometido, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim então, diz Moisés nos versículos 8 e 9, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiam o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então vejam, meus irmãos, que por meio de um ato poderoso, que não nos é revelado aqui em seus mínimos detalhes, Deus fez com que, de repente, os homens começassem a falar outros idiomas, novos idiomas, na verdade, já que havia apenas um. Idiomas esse que ninguém antes ou outrora jamais havia falado. Mas esses idiomas, irmãos, não são as línguas que falamos hoje no mundo, mas aquelas que surgiram ali em Babel foram o tronco linguístico de centenas e milhares de outras línguas e dialetos que surgiriam no mundo após isso. Sabemos que as línguas se desenvolveram a partir de determinados parâmetros, irmãos, e ao longo de determinado tempo. Portanto, em Babel, Deus não criou todas as línguas que existem hoje, mas estabeleceu as bases que originariam as que são faladas em nossos dias. Dessa forma, então, Deus os dispersa pela superfície da terra. Eles param de edificar a torre. O projeto fica inacabado. E em vez de imortalidade, renome e fama, e de permanecerem onde desejavam, são expulsos. Lembrando o que aconteceu com seu pai, Adão. Há um mito babilônico de que a deusa Nitur chama a humanidade para construir cidades e nelas habitar. Segundo esse mito, a deusa queria que a humanidade fosse sedentária e não nômade. Em certo sentido, ela conseguiu o que quis, porque, de fato, a maioria de nós é sedentário. Mas a história de Babel confronta o mito. O Deus de Israel não quer que a humanidade fique concentrada em um só lugar, nem que tenha um domínio mundial, uma ordem mundial centrada no homem, de modo autônomo de Deus. Se você lembrar, no início do sermão, nós falávamos do imperador romano Constantino e da cidade de Constantinopla. Constantino desejava que, a partir de Constantinopla, os rumos do mundo e da humanidade fossem ditados. Mas estes nunca estiveram sob a égide de homem nenhum, porque pertencem exclusivamente ao Criador, ao Deus eterno, o único Deus que lemos hoje aqui em Isaías, cujo texto afirma que não há nenhum outro,
O Deus que, como aprendemos aqui, em sua linguagem plural, mostra que é triuno. Constantino e sua cidade nada mais fizeram, além de demonstrar a velha natureza humana corrupta, herdada pela queda de nossos primeiros pais, cujo desejo por autonomia e por se fazer igual a Deus jamais cessam. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com o nosso próprio coração, com os desejos, com o amor que colocamos em determinadas coisas, em determinadas circunstâncias, em determinadas pessoas, em determinadas situações. O texto hoje nos chama a atenção com respeito àquilo que temos nos apegado em nossa vida. Aqueles homens se apegaram à planície da terra do Sinar, de tal modo que preferiram desobedecer a Deus e rebelar-se contra Ele, a ter que abrir mão daquilo que lhes trazia conforto, daquilo que lhes trazia comodidade. E quantas vezes, irmãos, não caímos no mesmo erro? Desobedecemos a Deus para permanecer naquilo que queremos permanecer, porque nos é cômodo, porque nos é confortável, porque nos é agradável ao coração. Ainda que seja contrário à vontade de Deus. E assim passamos então a mentir a nós mesmos, buscando se autofavorecer na graça, nos aproveitando pecaminosamente do favor imerecido de Deus para conosco. Como se Deus fosse um tolo que pudéssemos enganar. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, meus irmãos, o apóstolo diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado com a confusão que muitas vezes fazemos nas nossas vidas entre contentamento e acomodação. Contentamento e acomodação. Entre aquilo que é amor e aquilo que é idolatria. Devemos ter muito cuidado para não confundir essas coisas. Cuidado, irmãos, pois as afeições mais ativas nem sempre são as mais fortes. Thomas Boston dizia que um pequeno ribeiro, às vezes, faz mais barulho do que um rio poderoso. A força de nossas afeições só pode ser medida pela firmeza e constância da raiz. E aqui eu quero fazer uma ilustração para os irmãos. Certa vez eu encontrei com um grande amigo de infância. Os meninos ainda eram pequenininhos. Acredito que Cássia estava grávida do Renan ainda. Só tinha o Rian e ele era pequenininho. E era um amigo que há muitos anos eu não o via. E o momento do nosso reencontro, esboçamos uma alegria colossal um pelo outro. Veio à tona toda a afeição que nutríamos um para o outro desde a nossa infância. Nós nos abraçávamos e comemorávamos aquele momento com grande júbilo e emoção, irmãos. No entanto, vejam, o amor nutrido por meu amigo e a alegria do nosso encontro ou reencontro jamais poderia suplantar o amor e a alegria que eu possuía e possuo por minha família.
O reencontro com meu amigo jamais faria com que eu deixasse de lado minhas responsabilidades como marido, como pai e como filho para minha família. E o que eu pretendo dizer com isso? Embora um cristão, por um determinado momento de sua vida, seja movido com amor por algo neste mundo, isso não significa, ou não deveria significar, que ele o ama mais do que a Deus. Mas se isso, de fato, significa que ele ama estas coisas, estas pessoas, ou a situação em que está inserido mais do que a Deus, ele deve então preocupar-se. E por que ele deve se preocupar? Porque o amor a Deus deve estar sempre mais firmemente enraizado no coração de um crente do que qualquer outra coisa neste mundo. Vejam, meus irmãos, se houver uma competição em seu coração entre o seu amor por Deus e qualquer outro amor, um dos dois vai sair vitorioso e lhe revelará o verdadeiro amor, o grande amor da sua vida e do seu coração, e lhe revelará, inclusive, o seu estado. Por isso eu os pergunto, você entende o seu estado espiritual? Olhe para o seu próprio coração e coloque os amores que nele pairam numa balança. E vejam qual supera o outro. Pergunte-se diante de Deus se você desobedeceria a Cristo ou rebelaria-se contra Deus por causa de qualquer pessoa ou coisa neste mundo. Se você respondeu honestamente que jamais faria isso, mas que ao comando dele, do Senhor, você descartaria o que é mais querido para você no mundo, por Cristo, você não tem razão nenhuma para pensar que você ama mais o mundo ou qualquer coisa do mundo do que a Deus. Por outro lado, irmãos, se você ama alguém ou algo no mundo, ou na história da sua vida, mais do que Deus, então eu tenho que lhe dizer que você não é um crente. Você ainda não provou do amor de Cristo. Abram suas Bíblias em Mateus 10, 37, por favor. Mateus 10, 37. Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Vou repetir, irmãos. Quem ama seu pai mais do que a mim, ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que dizia: não tem amor que se compare ao amor de uma mãe por seu filho, ou de um filho por sua mãe. Eu digo, você está errada, tem o amor por Cristo. Porque se o amor por Cristo não for maior do que o amor que você tem por seus filhos, e de que você, como filho, tem por seu pai e por sua mãe, você não é digno de Cristo. Em Lucas 14, 26... Jesus vai ser mais específico, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque esse amor com que devemos amar o Senhor Jesus, irmãos, não pode ser parcial. Não pode ser em meio termo, ou eu amo ou eu não amo. Ele não quer migalhas do nosso coração. Ele não quer um espacinho no nosso coração. Ele não quer um cômodo, ele o quer por completo, ele quer todo o seu ser. E se você não ama assim, não é digno dele.
Veja que a partir dessas palavras podemos inferir então que aquele que não está pronto para se separar de seu pai, de sua mãe, que não está pronto para deixar a terra na qual nasceu, na qual vive, na terra que lhe dá prazer, da sua casa, dos seus amigos ou qualquer outra coisa por amor ao Senhor, ama mais a estes do que ao Senhor. Mas se o amamos acima de todas as coisas, considere essas duas coisas. Um amor de todo o coração, que envolve, então, mente, emoção e vontade. Um amor que mexe com as nossas emoções, que é como um dardo lançado ao nosso coração, como diziam os puritanos. É como aquele que é descrito em Cantares 5:8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Mas não é apenas emoção, é também razão esse amor. E essa razão repousa na preocupação séria da autoridade de Deus e o cuidado e o zelo por seus mandamentos, em fazer o que Ele ordena, como servos fiéis, como filhos obedientes e não rebeldes. Quando alguém tem esse amor, ele quer agradar a Deus, ele quer obedecê-lo, mesmo que ele não sinta emoções tão fortes e intensas como outros podem ter ao seu redor. Pois como diz João em sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 3, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Só é penoso para aqueles que não amam o Senhor, que querem ser autônomos, que querem ser livres à parte de Deus. Para esses o mandamento é penoso. Mas vejam, o amor emocional por Deus nem sempre arde com a mesma intensidade na sua vida. Você não precisa se considerar um hipócrita, muito menos se achar como aqueles pós-diluvianos, porque seu coração não consegue arder e você não externa esse ardor do amor que tem por Cristo como alguns outros. Mas isso desde que você mantenha seu amor racional. Porque, meus irmãos, parafraseando mais uma vez o puritano Thomas Boston, uma esposa fiel e amorosa não precisa ter seu amor por seu marido questionado só porque ela não manifesta mais esse amor com a mesma intensidade emocional que manifestou para com ele no dia em que se casaram. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para vocês na manhã desse dia, com base no texto que pregamos nessa manhã. Cuidado com a velha pecaminosa mania de tomar decisões, seguir seus rumos, definir seus destinos, sem levar em consideração o que Deus diz a respeito em sua palavra. Estamos acostumados, irmãos, a bradar sola Escritura. A Bíblia é minha única regra de fé e prática. Mas quando vamos tomar qualquer decisão, tomamos segundo os nossos próprios conselhos, para atender os nossos desejos e vaidades, tal qual fizeram aqueles homens pós-diluvianos. Nós devemos nos lembrar da exortação que Paulo faz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em terceiro e último lugar, cuidado, irmãos, com o discurso humanista de nossos dias. Porque os seres humanos estão fazendo a mesma coisa que os construtores de Babel estavam fazendo.
Todos eles querem buscar uma identidade existencial sem Deus. É isso que a humanidade busca: definir a si mesma, entender-se, controlar a sua história e o seu próprio destino, e continua a fazer isso, se apoiando na tecnologia e na ciência com esse objetivo. Quando pessoas dizem, hoje a ciência é o novo Deus que guiará a humanidade para um mundo melhor, está declarando que nós não precisamos de Deus, que a ciência é suficiente para nos fazer viver e viver em abundância, o que é uma falácia, o que é uma mentira. Nós devemos olhar para essas coisas e rir, irmãos. Não é temer e tremer e nos aterrorizar com esse tipo de coisa, mas rir da audácia e da tolice desses homens, que se julgam sábios, que se julgam piedosos, que se julgam amorosos, mas que não passam de bestas egoístas. Devemos rir como o Senhor zomba deles. Porque se alguém pensa que isso é novidade, irmãos, precisa ler de novo o texto que pregamos hoje aqui. Do início do domínio material. Do uso dessas coisas. Das construções que foram erigidas à capacidade humana, a exaltação do homem em detrimento de Deus. Muitos dizem, não precisamos de Deus, ciência, ciência, ciência. A tecnologia irá nos guiar, nos proteger, nos dar uma identidade. Porque é isso que a humanidade fez desde a queda e faz e continuará a fazer, irmãos, até que Cristo venha julgar o mundo. Mas não tema. Não tema esses acontecimentos. Não tema o futuro, pois ele não é incerto. O futuro é algo certo e concreto, irmãos. Inadiável e imutável. Deus continua a olhar para o que os homens fazem. Atenta para tudo. E esse Deus está no controle de tudo. Basta um pequeno gesto de Deus para que os projetos humanos mais ousados sejam desfeitos. Ele não precisou fazer cair fogo do céu para frustrar os planos dos homens em Babel. Bastou apenas confundir-lhes as línguas. Descanse na soberania de Deus, no seu governo eterno e na sua providência. Porque Ele vai conduzir a história humana para o ponto onde Ele decretou que chegaria. Tudo tem convergido à sua vontade, a vontade do Criador, na pessoa de seu Filho, através de seu Santo Espírito. Portanto, não temamos, mas confiemos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra na manhã desse dia. Por cada uma das verdades que nos foram aqui ensinadas, Senhor. E te pedimos que as coloquemos em prática nas nossas vidas. Que tomemos o teu conselho, Senhor, para as decisões que formos tomar nas nossas vidas, de modo que glorifiquemos o teu santo nome em tudo o que fizermos. Que não venhamos a temer, Senhor, a astúcia daqueles que não temem a ti. Pois todo joelho se dobrará diante de ti, Senhor. E não há quem naquele dia se excusará disso. Tu tens o controle de todas as coisas. A história ocorre patente às tuas vistas. E tu conduzes, Senhor,
tudo de acordo com os teus desígnios e para o teu louvor. Quer sejam os ignorantes, quer sejam os soberbos, quer sejam os humildes, todos agem, Senhor, de acordo com a tua vontade e para o teu louvor, que culminará na manifestação da tua graça, mas também da tua justiça, pelos séculos dos séculos. Amém. De pé.